Oi, gente. Sou o Felipe, sou médico assistente do Serviço de Hematologia e Hemoterapia do HCFM USP e queria agradecer o convite. A gente vai conversar um pouco hoje sobre noções de hemoterapia. E a ideia é realmente a gente ter esse conceito de noções. A hemoterapia é uma área gigantesca dentro da hematologia, tá? Inclusive é uma parte fundamental dessa disciplina, talvez onde ela surge de forma histórica, e ela é toda essa área onde a gente vai discutir, vai implementar técnicas terapêuticas com o uso de sangue e de hemocomponentes. Ela é, de fato, uma área gigantesca. Parece, inclusive, se vocês andarem pelo primeiro andar do PAMB, vocês vão ver que é um serviço que ocupa um andar inteiro com várias alas, com vários laboratórios, uma estrutura muito grande, justamente porque ela vai compreender uma quantidade de processos muito grandes, que vão compreender desde a hemoterapia clínica, propriamente dito, onde a gente vai falar sobre as indicações de transfusão, sobre o uso dos hemocomponentes, mas a gente vai ter outras áreas aí muito clássicas da hemoterapia, como a imunohematologia, que vai ver compatibilidade, antígenos eritrocitários, plaquetários e tudo mais. A aférese, que pode ser usada aí tanto como forma de coleta de produtos, quanto como um procedimento terapêutico, né? Nas plasmaféreses, muito usado em doenças neurológicas, em doenças autoimunes. Além de uma área gigantesca que está crescendo cada dia mais, que é a terapia celular, com a sua parte tanto de terapia celular clássica, que envolve transplante de medula óssea, quanto a terapia celular avançada e essas novas técnicas que incluem CAR-T, que incluem células mesenquimais e uso e modificação de células habituais que acabam sendo usadas com fins terapêuticos. Uma vez que a gente entende que ela é essa área gigantesca, a gente vai discutir hoje uma coisa muito específica, uma parte muito específica da hemoterapia, que é a hemoterapia clínica, que é essa área que vai abranger toda a discussão sobre o sangue que ele é coletado, o sangue que então é processado e então usado na prática clínica, que vai ser usado por vocês todos na transfusão e no tratamento desses pacientes. E óbvio que se a gente fala de uso de hemocomponentes, a gente começa a nossa discussão falando sobre a doação, né? Então todo esse processo, ele começa e ele é dependente do processo de doação. Ele é dependente da ideia e do altruísmo de uma pessoa que se dispõe a doar parte do seu sangue. Óbvio que esse candidato ele vai chegar ao banco de sangue, ele vai ser triado, uma vez que ele cumpre os requisitos para a doação, que envolvem tanto a segurança do próprio doador, quanto a segurança do paciente que vai receber esse hemocomponente, esse doador ele vai ser encaminhado para a doação, que pode ser feita tanto uma doação comum de sangue total, em que é aquela clássica técnica que você funciona o doador, esse sangue escorre por gravidade para uma bolsa, após mais ou menos a coleta de 400 a 500 ml desse doador, você tem o final desse processo. Mas eu também posso fazer a doação pelo processo de aférese, em que eu separo componentes específicos do sangue desse doador e esses compostos específicos que vão ser usados. O clássico que a gente mais tem, mais conversa e mais discute é a doação por plaqueta. Como você pode ver, aqui nós temos o doador com a punção feita no seu braço, uma máquina de aférese aqui ao fundo, e aqui você observa que tem uma bolsinha de plaqueta, que é aquela bolsa de plaqueta por aférese que a gente tanto vê nas prescrições, né? Uma vez que o sangue foi coletado, esse sangue ele vai ser processado, ele vai ser segregado. Aqui a gente tem várias bolsas de plasma com várias alterações muito características, né? Então ele vai ser processado, vai ser fracionado e armazenado da forma adequada. Na sequência, a gente vai testar essas bolsas tanto sorologicamente como microbiologicamente, e então essas bolsas serão liberadas para uso, para transfusão, e o paciente vai poder receber essa bolsa. Falado sobre o ciclo do sangue, quando a gente entende esse procedimento de separação, de segregação e de armazenamento desses hemocomponentes, a gente vai entender uma diferença muito clássica entre o que a gente chama de hemocomponentes e o que a gente chama de hemoderivados, né? Então,
tudo que é derivado do sangue total do paciente, tudo que é derivado do sangue que foi doado por um doador, desculpa, e ele foi fracionado por processos físicos, em geral esses processos acontecendo dentro do banco de sangue, isso a gente vai chamar de hemocomponente. Uma vez que a gente tem processos químicos que, em geral, vão acontecer em ambiente industrial, a gente vai chamar isso de hemoderivado. De forma prática, o que a gente vai chamar de hemocomponentes são os concentrados de hemácia, os concentrados de plaqueta, o crioprecipitado, o plasma fresco congelado. Esses são os produtos clássicos, né? E os hemoderivados, aqueles que vão à indústria e depois voltam ao hospital na forma de hemoderivados, vão ser a albumina, as imunoglobulinas como um todo, e as frações de fator de coagulação, então fatores purificados, fator 8, fator 7, fator 9, que a gente vai usar aí no tratamento de coagulopatias, também vão ser chamados de hemoderivados e também são derivados desse plasma fresco congelado que a gente coletou de um doador. Entendendo isso, entendendo que a gente tem esses hemocomponentes e como que eles chegam nesses pacientes, a gente vai discutir um pouco agora o que de fato é o uso clínico desses componentes, como que a gente vai usá-los, e não só como, mas quando, quanto desses hemocomponentes a gente vai usar, em quem a gente vai usar, e o mais importante, que talvez seja o mais relevante dessa discussão, a discussão de quando não usar, de quando não transfundir nossos pacientes. Então, para a gente pensar nesse uso racional dos hemocomponentes, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um componente com disponibilidade limitada, ele depende da doação, ele depende do altruísmo da pessoa. Uma vez que a gente tem essa disponibilidade limitada, a gente tem que lembrar que é um recurso sazonal, né? Então, se vocês pensarem agora que a gente está naquela fase pós-carnaval, por exemplo, é uma fase em que vários doadores adquirem alguns fatores que impedem a doação deles. Então, nesse momento, a gente tem uma menor quantidade de hemocomponentes. Essa época do ano agora, entre março e abril, é uma época que tradicionalmente a gente tem um menor aporte de hemocomponentes. Então, lembrar desse fator sazonal dos hemocomponentes. E óbvio que além dessa disponibilidade limitada e dessa sazonalidade, é um produto que ele precisa de uma compatibilidade específica. Então, muitas vezes, aquela angústia de fazer a transfusão de forma rápida, ela esbarra no fato de que a gente precisa compatibilizar esse doador e esse paciente. A gente precisa, para dar uma bolsa de forma segura, a gente precisa de múltiplos testes em que a gente consiga deixar essa compatibilidade o mais fina possível. E para a gente seguir isso, para seguir esse uso racional, a gente vai pensar em dois grandes pilares, né? Que são transfundir a menor dose possível e sempre ter uma tendência à restrição nas indicações. Isso é uma coisa muito clássica e muito bem discutida em vários guidelines que vão saindo sequencialmente. Se vocês pensarem, esse aqui é um guideline da Sociedade Americana de Hemoterapia, ele está bem interessante, fala especificamente de transfusão de série vermelha, né, de hemácia, e ele começa o guideline citando que existem eles avaliaram mais de 15 guidelines só sobre transfusão de componentes hemáticos. Então vocês imaginam que vai ser avaliado aí na sequência entre trabalhos, volume de trabalhos que tem sobre isso, volume de artigos de discussão, volume de consensos de especialidades. Então a gente tem esse daqui eu recomendo como uma leitura muito importante para quem quiser aprofundar no tema, e além dele, quem quiser também entender um pouco melhor, de forma mais simples, esse não está tão atualizado, a última versão, se eu não me engano, é de 2015 ou 2016, mas a gente tem um guia de hemocomponentes do Ministério da Saúde. Ele é um guia simples, pequeno, que dá para vocês baixarem, deixarem no celular de vocês, deixar no leitor de e-book comum de vocês, e esse guia de hemocomponentes tem indicações e discussões sobre transfusão de forma muito prática, de forma muito direta e de forma muito guiada, que consegue ajudar e resolver problemas ali que vão acontecendo na prática, que acontecem no dia a dia do hospital, do pronto-socorro, do centro cirúrgico e da UTI, né? Então, essa fica a minha dica de material para consulta rápida. E uma vez que a gente fala desses materiais, uma vez que a gente fala dessas transfusões, a gente começa vamos começar discutindo o que tem de mais
amplo na discussão, o grande volume de transfusão que a gente tem, que é a transfusão dos concentrados de hemácia, né? A transfusão de concentrados de hemácia é o grande carro-chefe do banco de sangue, é o procedimento que tem o maior volume dentro do banco de sangue, e ele vai se guiar por níveis e por indicações que ao mesmo tempo são muito precisas, mas muito complexas, né? Então, para a gente entender transfusão de concentrado de hemácia, a gente tem que lembrar antes do conceito de anemia, já que a gente está falando aqui da reposição de um componente orgânico que está em deficiência. A gente vai repor algo que está em deficiência nesse nosso paciente. E para a gente entender isso, a gente precisa entender que os pacientes eles têm uma reserva orgânica e têm um excesso de produção de hemoglobina em relação à sua necessidade para aporte de oxigênio. Então, não é pelo fato do paciente ter uma anemia que ele necessita imediatamente de uma transfusão de concentrado de hemácia. Para a gente entender quando que a gente vai transfundir esses pacientes, acho que 2 momentos são muito necessários. A gente precisa pensar na anemia normovolêmica, entender a anemia normovolêmica e a anemia hipovolêmica. Aqui, gente, para a gente relembrar os conceitos, a anemia normovolêmica é aquela anemia clássica do clínico, é aquela anemia que vai acontecer em que eu mantenho o volume intravascular, porém, esse paciente tem uma massa eritrocitária diminuída a despeito do volume intravascular mantido. E a anemia hipovolêmica é a anemia que classicamente fica aí com o pessoal da cirurgia, com o pessoal da emergência, com o pessoal do trauma, que envolve a perda do sangue como um composto inteiro. Então eu perco um volume sanguíneo total e na perda desse volume sanguíneo total eu acabo também perdendo massa eritrocitária. Na anemia normovolêmica, gente, a gente tem aquele conceito clássico de que a gente vai transfundir anemia sintomática. A gente vai transfundir o paciente que tem sintoma de anemia. Óbvio, um paciente com anemia ferropriva grave, que evolui com algum sintoma leve e que a gente consegue manejar, a gente pode até pensar em um tratamento precoce e uma reavaliação rápida. Mas, via de regra, o paciente chega para você com uma anemia e essa anemia tem sintoma, então por aqui vamos entender fadiga extrema, astenia limitante, dor torácica, dispneia, síncope, dor em membros inferiores ao esforço, intolerância ao esforço. Esse é o paciente que merece receber transfusão de concentrados de hemácia, né? Além disso, a gente vai lembrar que, para esses pacientes especialmente, a gente vai transfundir um concentrado de hemácia por vez e reavaliar sintoma após. Sempre. Isso é a grande regra de ouro na transfusão. Sempre transfundir um componente por vez e reavaliar sintoma após. Isso faz com que você evite transfusão de componentes desnecessários. E isso, de fato, muda a mortalidade nesses pacientes. Óbvio que para pacientes graves a gente não tem uma facilidade tão grande de avaliar sintomas. Então, para o paciente crítico, especialmente aqui eu estou falando para você de paciente com sepse, com paciente que está internado em UTI, sedação, ventilação mecânica, diálise, esse paciente a gente vai pensar em transfundir agora não só guiado por sintomas, mas também guiado por alguns cortes específicos. Nesses pacientes, o paciente geral, a gente sabe que não existe benefício de protocolos mais liberais, que visavam aí transfundir esses pacientes com HB acima de 9 ou 10. Para esses pacientes hoje, a gente sabe que a estratégia mais benéfica, que impede que esse paciente sofra risco transfusional sem que eu aumente a mortalidade dele, a gente opta por protocolos bem mais restritivos, onde a gente vai pensar em transfundir paciente grave quando eu tenho um HB menor que 7. Então, sempre lembrar que para o paciente crítico, o corte para indicar a transfusão de um componente hemático é o componente eritrocitário, é o HB menor que 7, tá? Lembrando que para pacientes em cirurgia com doenças cardiovasculares graves, especialmente paciente pós-infarto agudo de miocárdio ou cirurgia cardíaca, a gente vai pensar em ser um pouco mais liberal, deixando um corte de HB aí de 8 e transfundindo para deixar esses pacientes com HB maior que 8, tá? Evitar hemoglobinas maiores que 9 a 10 e sempre manter esses pacientes com essas hemoglobinas entre 7 e 9, ok? Na anemia hipovolêmica, a gente deve sempre se guiar, é muito mais difícil, obviamente, porque estimar a perda sanguínea desse paciente é muito mais complicado, mas uma forma útil de pensar nisso
é usar o índice de choque para a gente se guiar. Então, à medida que o paciente vai evoluindo no índice de choque, a gente vai aumentando nossa possibilidade de transfusão, certo? E sempre ficar muito atento e indicar, sempre que necessário, os protocolos de transfusão maciça, tendo muito cuidado com as coagulopatias associadas ao trauma, com a perda sanguínea de volumes muito grandes, e lembrar que a gente precisa, nesses pacientes, também pensar tanto em conter coagulopatia, transfundindo plasma, quanto pensar em cuidar de hipotermia e alteração hidroeletrolítica, né? Então, você pensar nesse guideline, que é o guideline britânico, ele vai falar para você, desculpa, esse é o guideline americano, ele vai falar muito bem para você que o grande gatilho transfusional para pacientes graves é o HB de 7. A gente tem nesse aqui um guideline que ele basicamente tem 2 recomendações, que é o uso desse HB, a transfusão apenas com HB abaixo de 7, e a outra coisa que aqui vai ser muito importante é não existe uma recomendação de transfundir concentrados de hemácia mais novos em relação àqueles mais velhos, tá? E sempre lembrar do índice de choque, né, em que o paciente vai ser classificado de classe 1 a classe 4, e lembrando que eu tenho uma baixa possibilidade de necessidade de transfusão nesses pacientes classe 1, classe 2, e eu aumento aqui brutalmente minha necessidade de transfusão nos pacientes classe 3 e 4, com mais de 50% desses pacientes necessitando que ele seja iniciado o protocolo de transfusão maciça, né? E quando a gente pensa em transfusão, o que a gente falou até agora de transfusão foi transfusão muito do paciente clínico. No paciente cirúrgico, além da gente tentar se guiar por esses índices, pelo índice de choque, que também pode ser útil em algumas situações mais críticas. Mas quando a gente vai pensar no paciente cirúrgico como um todo, é muito importante a gente pensar que esse paciente, ele precisa de uma avaliação global desse manejo transfusional, que vai ser iniciada no pré-operatório, e ele vai passar pelo intra e pelo pós-operatório, com múltiplas abordagens, visando classicamente diminuir a necessidade de transfusão desse paciente. Então, um bom preparo pré-operatório, incluindo avaliação de carências como ferro e vitamina B12 e ácido fólico, uma técnica cirúrgica muito precisa para não aumentar a perda sanguínea, avaliar a necessidade de recuperação intraoperatória, quanto uma avaliação pós-operatória cuidadosa, visando aí especialmente acoplar essa oferta de oxigênio com a anemia que o paciente possa evoluir, né, durante o pós-operatório. Falado de componentes eritrocitários, a gente passa agora para a discussão de transfusão de plaqueta, né? Então, para a plaqueta, a gente vai pensar no paciente agora como um paciente que sangra ou que tem risco de sangramento. Então, do ponto de vista terapêutico, para esses nossos pacientes, eu vou indicar a transfusão de plaqueta quando ele tem sangramento e uma plaqueta menor que 50 mil, tá? Vale lembrar que aqui a grande exceção é o paciente com sangramento, plaqueta acima de 50 mil e com alguma doença plaquetária, alguma disfunção plaquetária, as famosas plaquetopatias, especialmente as plaquetopatias hereditárias. Nesse, a gente vai indicar a transfusão de plaqueta, mesmo com níveis acima de 50 mil. Mas, via de regra, para o paciente comum que a gente tem no nosso dia a dia, a gente vai indicar transfusão de plaqueta terapeuticamente no paciente com plaquetopenia menor que 50 mil e sangramento agudo. Do ponto de vista profilático, a gente vai pensar agora em um outro cenário. O paciente não tem sangramento, mas se ele tiver plaqueta menor que 10 mil, especialmente aqui num contexto de uma plaqueta menor que 10 mil e uma causa dessa plaquetopenia sendo uma causa medular, sendo a diminuição de produção, a gente vai indicar a transfusão de plaqueta de forma profilática. E se esse paciente, além de ter menos de 20 mil plaquetas, ele cursa com febre, com situações de aumento de permeabilidade capilar, a gente também vai indicar a transfusão de plaqueta. Então, a gente vai transfundir plaqueta tanto no paciente com menos de 10 mil plaquetas, independente da condição clínica, quanto no paciente com menos de 20 mil plaquetas e com febre. Óbvio que nas plaquetopatias hereditárias, a gente vai indicar sempre que tiver sangramento. Para o paciente cirúrgico, a gente vai fazer um raciocínio que parece muito com o do paciente terapêutico, com o paciente que já está sangrando. Então, a gente vai mandar o paciente para a cirurgia sempre com plaqueta maior que 50 mil.
já que a gente vai provavelmente induzir um sangramento nesse paciente. Então, sempre transfundir esse paciente antes da cirurgia para deixar com que ele tenha uma plaqueta maior que 50 mil. Como grande marcador e como grande ponto de exceção, a gente tem que lembrar de cirurgias oftalmológicas e neurológicas, que são cirurgias em que pequenos sangramentos podem ser catastróficos, né? O sangramento do sistema nervoso central, a gente tem aí um AVC hemorrágico acontecendo, e nas cirurgias oftalmológicas, se eu tenho pequenos sangramentos, eu posso fazer acúmulo dessas hemácias nos corpos ciliados e o paciente evolui com glaucoma agudo, tá? Então, para essas situações onde pequenos sangramentos são catastróficos, a gente pensa em deixar uma plaqueta maior que 100 mil. A gente vai encaminhar o paciente para a cirurgia com plaquetas maiores que 100 mil. Gente, obviamente que existem algumas especificidades para cirurgias de pequeno porte, como endoscopia com biópsia, endoscopia sem biópsia, biópsia transcutânea. Existem cortes muito específicos. Eu acho que seria uma lista gigantesca para ficar repetindo aqui. Não acho que vale a pena. Quem tiver muita dúvida sobre isso, nesse manual do Ministério da Saúde tem os cortes todos para cada procedimento de pequeno porte. O corte de 50 mil vale para todas as cirurgias de médio e grande porte. Pergunta clássica que sempre me fazem: para cirurgia cardíaca aberta com ECMO, que vai durar 12 horas, também? Também, gente. 50 mil é suficiente. Tá? E para finalizar os hemocomponentes clássicos, a gente tem que falar da transfusão do plasma fresco congelado, né? Então, esse composto que tem como grande estrela dele os fatores de coagulação. Então, a grande indicação do plasma fresco congelado é a reposição de fator de coagulação, e ele vai ser necessário, especialmente aqui no paciente com sangramento, tá? Então, é reposição de fator de coagulação em paciente com sangramento. Então, a gente vai lembrar do paciente com intoxicação por varfarina, que vai ter necessidade, que chega para você com sangramento, vai ter necessidade de receber plasma. O paciente com deficiência de múltiplos fatores de coagulação, seja por hepatopatia, seja por CIVD, também vai evoluir com necessidade de transfusão de plasma. E lembrando aqui que a gente tem uma situação muito específica, que é a PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica, em que esse nosso paciente, ele vai chegar para a gente com um consumo desses fatores de coagulação e um risco aumentado de sangramento. E além disso tudo, ele vai chegar com a deficiência do famoso Adams 13. Nesse contexto, é importante que a gente faça transfusão de plasma, visando aí o controle da doença, visando aí a reposição desse Adams 13, que vai ser o grande centro da fisiopatologia dessa doença. As outras indicações clássicas de plasma envolvem tanto o início de protocolos de transfusão maciça, então lembrando que nos sangramentos de grande monta, vamos falar especialmente daquele conceito de transfusão de mais de 10 componentes de hemácia em 24 horas. Esse paciente vai precisar de reposição de plasma também. E uma situação muito capciosa, que está muito descrita em livro, mas que a gente precisa ter muito cuidado, é na deficiência de fator de coagulação isolado, né? Então, deficiência de fator 7, hemofilia A, hemofilia B. Nessas situações, é descrito o uso de plasma, mas só em situações extremas. Putz, você está no hospital, no meio do cerrado, num lugar que não tem acesso a absolutamente nenhum fator de coagulação específico, você pode pensar em transfundir plasma. Mas, se você está num centro onde você tem acesso ao fator de coagulação isolado, você vai transfundir esse fator e não necessariamente o plasma, ok? Lembrando que para a gente fazer a transfusão de plasma, a gente vai pensar em uma dose de 10 a 20 ml por quilo. Em geral, a gente vai começar com 15 ml e repor mais 5 ml se for necessário, se o paciente mantiver sangramento. Com essa dose atingida em ml, em volume, a gente vai dividir esse volume por mais ou menos 200 ml, que é o volume aproximado de uma bolsa. E assim a gente vai conseguir a quantidade de bolsas que a gente vai transfundir. Uma vez que a gente já entendeu quais são esses hemocomponentes, a gente vai passar para discussão do que a gente pode fazer com ele, o que a gente pode manejar nesses hemocomponentes para que eles fiquem mais palatáveis, diminuindo o risco de reação, diminuindo o risco de intercorrências nesses pacientes. Então, classicamente, a gente vai falar de 4 grandes alterações desses hemocomponentes. A gente pode filtrá-los, a gente pode irradiar, a gente pode lavar e a gente pode fenotipar, que não é exatamente um procedimento em cima do hemocomponente, mas é um refinamento dessa compatibilidade, né? A gente tem muito aquela ideia de que faz de tudo,
filtra, lava, irradia, manda a bolsa que ela é melhor assim, né? Não, tem indicações específicas para cada um desses procedimentos. Então vamos conversar sobre eles. Filtrar, gente, o nome ele é bem autoexplicativo, então você entende que você vai fazer com que esse hemocomponente ele passe por um filtro, de fato. Esse filtro ele vai retirar partículas maiores. Se a gente pensar especialmente em hemácia, o que a gente tem? O filtro ele vai ter uma importância em retirar os leucócitos dessa bolsa. De forma que nesse filtro eu consigo passar a hemácia, mas eu vou reter e eu vou segurar esses leucócitos. Eu tenho duas grandes situações em que isso vai ser muito importante. A primeira é na prevenção da reação febril não hemolítica. Visto que a gente vai discutir um pouco mais para frente, as reações febris não hemolíticas, elas são reações que têm como fisiopatologia a degranulação dos neutrófilos dessa bolsa, né? Então, uma vez que eu tiro esse neutrófilo, eu consigo evitar essas reações. Além disso, eu vou falar aqui de duas situações muito específicas, que é a prevenção de CMV. Vale lembrar que o CMV é um vírus que ele fica dentro dos leucócitos, e com isso eu acabo diminuindo a chance de contaminação por CMV em pacientes que estão em contexto de transplante e que são CMV negativo, além de que eu consigo diminuir a imunização HLA, especialmente desses pacientes, tá? Então esse é o grande ponto da filtragem. A gente pode filtrar essa bolsa tanto na beira-leito, então acho que essa é uma cena que talvez vocês já tenham visto, né? Que é aquela bolsa de hemácia, e logo abaixo dessa bolsa eu tenho um grande disco branco, que na hora que eu começo a transfusão ele fica vermelho vivo. Esse é o filtro, e ele é uma filtragem que acontece à beira-leito. Mas eu também posso fazer essa filtragem na bancada, na hora que eu estou separando o hemocomponente. Então, na hora de separar a bolsa de hemácia, eu já filtro essa bolsa logo na segregação e eu já armazeno ela filtrada. A grande vantagem da filtração na bancada sobre a beira-leito, a filtração em bancada ela é superior à filtração à beira-leito, é que ela vai fazer com que eu já armazene essa bolsa filtrada e, consequentemente, eu não tenho degranulação desses neutrófilos durante a estocagem. Então, não tenho liberação de citocinas já na bolsa que vão fugir à minha filtragem. Então, sempre que possível, a gente vai optar pela filtragem na bancada em relação à filtragem à beira-leito, ok? A indicação aqui a gente vai pensar basicamente nos pacientes que têm hemoglobinopatias, que têm doenças com transfusão crônica e classicamente nos pacientes que estão imunossuprimidos para transplante, pensando na prevenção aí de CMV. Segundo procedimento clássico que a gente conversa é a irradiação. Na irradiação, eu basicamente vou submeter a minha bolsa a um irradiador, em que eu tenho algum radioisótopo que vai fazer esse processo de irradiação da bolsa, e nesse contexto, o que eu vou fazer eu vou inativar linfócito. Eu vou fazer com que os linfócitos da bolsa, o DNA do linfócito da bolsa seja destruído, consequentemente esse linfócito perde a capacidade de reprodução, de replicação. Consequentemente, eu vou prevenir uma situação muito específica, que eu também vou citar mais para frente, que é a doença do enxerto contra hospedeiro transfusional, que é a situação em que o linfócito da bolsa acaba se enxertando na medula do paciente e começa a produzir anticorpos que são do doador e não do paciente. Consequentemente, eu tenho uma doença aloimune em que o linfócito da bolsa começa a destruir os tecidos do paciente. E esse classicamente é o GVHD transfusional. É uma doença grave, de dificílimo tratamento e que realmente, e hoje, graças à irradiação, é raríssima. Terceiro procedimento clássico é a lavagem. E ela nada mais é do que a situação em que eu vou abrir a minha bolsa, tirar o plasma sobrenadante por centrifugação e repetidamente submeter essa bolsa a um processo de instalo soro nessa bolsa, vou homogeneizar, centrifugar novamente e retirar esse soro sobrenadante. Uma vez que eu faço esse procedimento repetidas vezes, eu vou diminuindo a quantidade das proteínas plasmáticas que estavam nessa bolsa. E com a retirada desses componentes plasmáticos, eu vou diminuir abruptamente a chance de reação alérgica. Então esse paciente ele passa a ter uma menor probabilidade de desenvolver uma reação alérgica durante a transfusão, né? Como é um procedimento em que eu vou abrir a minha bolsa, eu vou manipulá-la antes da transfusão, eu aumento muito a chance e o risco de contaminação bacteriana e
de perda dessa bolsa. Eu perco hemácia, eu perco plaqueta quando eu faço esse procedimento. Então, apesar de ser um procedimento muito discutido, ele tem uma indicação muito restrita, que é apenas o paciente que já fez reação anafilática. Eu só vou indicar lavagem para o paciente que fez reação anafilática prévia. Reação alérgica simples, eu não preciso indicar lavagem, porque o risco de uma contaminação, o risco de perda de produto, ele é muito maior do que os riscos que são envolvidos numa reação alérgica simples. E finalmente a gente fala de fenotipar, né? Então essa bolsa ela pode ser fenotipada em que eu vou conhecer vários desses antígenos eritrocitários. Classicamente a gente fala de fazer compatibilização ABO e RHD, né? Então a gente tem aí dois grupos de antígenos só, melhor, um grupo e um antígeno específico sendo avaliados, que são os mais antigênicos e que são os que causam reações mais graves e mais complexas. Mas a gente precisa entender que existem vários outros antígenos eritrocitários e esses outros antígenos eritrocitários podem desenvolver anticorpos e dificultar a transfusão em transfusões subsequentes. Então, para pacientes que são politransfundidos, especialmente aqui por diretriz, paciente que tem alguma hemoglobinopatia, eu preciso conhecer todos esses antígenos, então eu preciso fenotipar o meu paciente e transfundir apenas bolsa fenótipo compatível. A gente tem, todo banco de sangue tem um pool de bolsas que é fenótipo compatível e, consequentemente, a gente vai usar essas bolsas para esses pacientes fenotipados. Então, gente, para finalizar, a gente precisa conversar um pouco sobre reações transfusionais. Talvez seja o grande ponto dessa aula, visto que são as situações em que a gente vai necessitar de uma ação mais rápida do médico, em geral sem a possibilidade de pedir ajuda, sem a possibilidade de pedir muito socorro, visto que a gente precisa resolver aquilo de forma imediata, né? Então, a gente vai caracterizar a reação transfusional como intercorrências que vão acontecer e são ligadas à transfusão, seja casualmente, seja temporalmente. Então, a gente vai sempre avaliar que o paciente tendo intercorrência durante a transfusão, a gente vai encarar aquilo como uma reação transfusional, até que se prove o contrário. Óbvio que quando a gente fala de reação transfusional, a gente está falando de um mundo gigantesco, em que a gente vai desde sobrecarga volêmica, reação alérgica e reação febril-hemolítica, que são reações muito comuns, que vão ocorrer aí na ordem de 1% das transfusões, até reações muito raras, né? Como contaminação por HIV, hepatite B e C, que vão acontecer aí na ordem de 1 para 1 milhão, 1 para 10 milhões. Né? Eu gosto muito desse gráfico, desse artigo do New England, em 2017, que ele compara as reações transfusionais a eventos corriqueiros, se é que a gente pode chamar de corriqueiro. Mas existe uma chance muito maior de você sofrer um acidente por um raio, né? Você morrer por um raio, do que você pegar um HIV transfusional. Para a gente ver que essa é um medo muito clássico, né? Pessoas falam muito desse medo da transmissão do HIV transfusional, que era uma realidade muito grave nos anos 80, mas hoje tornou-se uma coisa absolutamente rara, né? Enquanto reações mais comuns, como reação de sobrecarga volêmica, reação febril-hemolítica, vão acontecer de forma muito habitual, estando aí na ordem de você morrer por um erro médico. O que mais me assusta nesse dado realmente é a probabilidade de você morrer pelo erro médico, não tanto da reação transfusional em si, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, o paciente chegou para você, ele teve uma reação transfusional, ou seja, ele teve qualquer intercorrência durante a transfusão. A primeira atitude, gente, a coisa imediata que vocês precisam fazer, indiscutivelmente, é interromper a transfusão. Não se perguntem, não raciocinem em cima disso. O paciente está tendo intercorrência, você ainda não sabe o que está acontecendo, interrompe a transfusão, depois você pensa. Para a transfusão, você vai pensar e você vai fosforilar e você vai discutir o que está acontecendo com a transfusão interrompida. Isso porque a maioria das reações transfusionais elas vão acontecer dependendo de volume, elas vão ser mais graves à medida que a reação vai acontecendo. Então, interrompendo a reação, eu já consigo minimizar esse problema, eu já consigo evitar que a reação se estenda, se prolongue e piore durante a sua evolução. E óbvio que a gente vai manter o paciente estável, manter um acesso venoso, conferir tanto a identificação do produto quanto do paciente, checar sinais vitais, coletar exames necessários e sempre notificar o serviço de hemoterapia. Qualquer reação transfusional deve ser notificada ao serviço de hemoterapia, ok? Nunca esquecer esse passo, que é o mais importante nesse momento.
As reações, elas podem ser imediatas ou tardias, aí a gente vai usar como grande corte 24 horas, as que acontecem antes de 24 horas da transfusão são consideradas imediatas, após 24 horas são consideradas tardias. E a gente pode classificar também por mecanismos fisiopatológicos. Então, existem reações que envolvem um componente imune, então essas são reações imunes, e as reações não imunes. Né? Quando a gente pensa nas reações, a lista delas, a gente pode então entender que nas reações imediatas, que são as mais complexas, que são as que vão necessitar de uma discussão mais aprofundada, a gente vai ter como reações imunes clássicas a febril não hemolítica, a hemolítica aguda, a alérgica e a trale, que é muito discutida, talvez mais discutida do que vista. E nas não imunes, a nossa grande estrela é a sobrecarga volêmica, que cada vez fica mais comum e cada vez mais esquecida. Por outro lado, a gente tem outras também não imunes muito clássicas, como a contaminação bacteriana, alguns distúrbios metabólicos que também são associados à transfusão, e lembrar que, especialmente nas transfusões maciças, pensar na hipotermia. Né? Então, discutindo especificamente cada uma, a gente começa a discutir na reação hemolítica aguda. Apesar de ser uma reação absolutamente rara, né? Então, assim, a gente vai falar aí dela em situações muito específicas e ela necessariamente está associada a uma alteração, a um erro em algum momento nessa compatibilidade dessa bolsa. A reação hemolítica aguda, ela sempre precisa ser falada porque ela é a reação transfusional mais grave que a gente tem. Então ela vai acontecer por uma hemólise que vai sempre ser consequência de uma transfusão incompatível. E aqui eu estou falando especificamente de uma reação ABO incompatível. Então eu tenho um anticorpo que o paciente tem que vai reagir contra algum antígeno da hemácia. Essa reação vai ser imediata e muito importante. Em geral, eu estou falando para vocês de incompatibilidade ABO e, consequentemente, eu estou falando de uma hemólise intravascular de grande monta. Então, com essa hemólise intravascular de grande monta, eu tenho liberação de uma grande quantidade de produto de destruição de hemácia e, consequentemente, esse paciente evoluindo com uma quantidade muito grande de hemoglobina livre, fazendo vasoconstrição sistêmica, fazendo hipertensão pulmonar aguda, fazendo com que esse paciente evolua com insuficiência renal, e necessidade de um suporte muito importante e um risco de morte muito alto. Então, essa reação ela é caracterizada pela presença do anticorpo anti-ABO associada a uma bolsa ABO incompatível. Então, o exemplo clássico aqui é um paciente que ele é do tipo sanguíneo A, consequentemente ele tem anticorpo anti-B, e ele recebe uma bolsa que tem hemácias B. Então, esse anticorpo anti-B vai se ligar às hemácias que são hemácias do tipo B e vai fulminar essas hemácias, fazendo com que eu tenha a liberação de uma grande quantidade de hemoglobina livre. E essa que vai ser a responsável por essa reação. Na reação hemolítica aguda, eu tenho esse componente em que a destruição da hemácia vai fazer um processo inflamatório muito grave, em geral mediado por complemento, né? Então a gente lembra que o anti-ABO é um anticorpo da classe GM, consequentemente ele ativa complemento e vai fazer uma destruição imediata dessas hemácias, gerando uma lesão endotelial grave, gerando vasoconstrição, gerando coagulação intravascular disseminada e gerando uma agressão renal de difícil controle. Nessa situação, a gente precisa, obviamente, parar o hemocomponente, manter acesso venoso, checar a identificação, tentar entender aonde que aconteceu esse erro na compatibilização, tá? E iniciar uma hidratação vigorosa para eles, objetivando aí uma diurese maior que 100 ml hora, pelo menos por 24 a 48 horas, ou 18 a 24 horas. E a gente precisa, obviamente, notificar o nosso banco de sangue, tentar entender onde que aconteceu esse erro de compatibilidade. Óbvio, esse paciente vai precisar de provas de hemólise, vai precisar de função renal, a gente vai avaliar a hemostasia e urina desse paciente. Segunda reação clássica que a gente precisa discutir é a reação febrinohemolítica, que é a reação adversa mais comum, a reação transfusional mais comum. Esse é um dado que é muito complexo, porque, especialmente em países em desenvolvimento que a gente não tem acesso à filtragem universal, a gente vai ter esse dado muito característico, de que a reação febrinohemolítica é a mais comum.
Se você pega dados de países desenvolvidos, que eles filtram muito mais bolsas, que eles fazem, alguns lugares fazem filtragem universal, essa reação vai cair brutalmente a sua incidência, consequentemente ela vai se tornar a segunda ou a terceira mais comum, perdendo aí para a reação alérgica e sobrecarga volêmica. Aquele gráfico que eu mostrei lá no começo bota a reação febril, é um gráfico em inglês, ele bota a reação febril-hemolítica como a terceira mais comum. Ela é uma reação caracteristicamente benigna. Eu tenho basicamente uma degranulação de neutrófilos, isso vai fazer com que eu aumente a minha temperatura, e uma vez que eu aumente a minha temperatura, eu acabo evoluindo necessidade de uma avaliação desse paciente, eu vou observar esse meu paciente, e após 30 minutos a 1 hora, essa febre costuma resolver. Nessa reação, eu tenho um aumento de pelo menos 1 grau na temperatura, ou surgimento de febre com calafrio e tremores, e isso está associado à transfusão. Gente, qual é o grande problema da reação febril-hemolítica? Se eu estou falando para você de uma coisa que é caracteristicamente benigna, que não gera intercorrência para o paciente, e que se resolve, e que é autolimitada, se resolve espontaneamente, por que a gente está discutindo tanto essa reação específica? Porque como grande consequência da reação febril-hemolítica, eu tenho a perda da minha bolsa. Visto que, uma vez que o paciente evoluiu com febre, eu não posso voltar essa minha bolsa. Porque eu não tenho como, em tempo hábil, que são aquelas 4 horas em que a bolsa de hemocomponente fica fora do banco de sangue, eu não tenho como definir se isso era só uma reação febril-hemolítica ou se essa era uma bolsa contaminada, que eu só vou conseguir definir essa diferença depois do resultado das culturas das bolsas e do paciente. Então, o grande problema da reação febril-hemolítica qual é? É que eu vou perder a minha transfusão. Uma vez que o paciente fez febre, eu não posso voltar a minha bolsa. Uma vez que o paciente não pode voltar a bolsa depois de febre, eu perco bolsa de transfusão quando eu tenho reação febril-hemolítica. Na maioria dos pacientes, isso não é um problema. Mas se você pensar em pacientes com anemia falciforme, pacientes com talassemia que têm bolsas de difícil obtenção, a gente vai lembrar que isso é um grande problema. Porque eu tenho 1, 2 bolsas disponíveis no banco de sangue para o paciente e eu perco essa minha bolsa por uma reação febril-hemolítica. Por isso que nesses pacientes, esse é um dos motivos para que nesses pacientes a filtragem seja necessária e evitar que eu perca esse meu hemocomponente. Então, como grande diferencial aí da reação febril-hemolítica, eu tenho justamente a contaminação bacteriana, que é também uma reação febril, em que o paciente vai evoluir com aumento de temperatura, mas em geral podendo ficar também mais grave, evoluir com vômito, hipotensão, sepse. Nesses pacientes com contaminação bacteriana eu posso ter especificamente CIVD, é muito clássico deles, né? E eu preciso, uma vez que o paciente fez febre, eu vou fazer o mesmo movimento em que eu vou parar minha transfusão e enviar essa bolsa de volta para o banco de sangue. E esperar o resultado das culturas para definir que isso de fato era uma contaminação. Lembrar que dos nossos hemocomponentes, gente, a gente tem a plaqueta como grande suscetível à contaminação bacteriana. Lembra que as plaquetas elas ficam armazenadas em temperatura ambiente. E esse hemocomponente, ele em temperatura ambiente tem uma maior possibilidade, uma maior suscetibilidade para crescimento bacteriano e, consequentemente, contaminação durante a transfusão. Finalmente, a gente vai falar de reação alérgica, que é também uma reação extremamente comum, em que eu tenho uma reação de hipersensibilidade clássica, em que eu tenho degranulação de mastócito e aquele quadro característico de alergia em que eu tenho formação de pápulas e de placas na pele do paciente, inicialmente nesse contexto de reação urticariforme, mas com um espectro muito amplo que pode ir desde eritema com pápulas até formação de angioedema, hipotensão e choque anafilático propriamente dito. Para os pacientes que têm uma reação alérgica urticariforme mais leve, eu posso parar a minha transfusão, esperar resolver a reação, ver uma evolução, tendo uma evolução para melhora, ou mesmo que eu tenha necessidade de usar algum antihistamínico nesse processo, eu posso voltar a minha transfusão. Agora, obviamente, se o paciente evolui com choque anafilático, com a reação anafilática, eu não vou mais voltar essa minha bolsa e, a partir das transfusões subsequentes, eu vou indicar o processo de lavagem nesses meus hemocomponentes. Finalmente, a gente tem que lembrar de 2 entidades, uma imune e uma não imune, que são muito sobreponíveis, que são muito parecidas e que o diferencial entre elas é muito difícil,
que é o paciente que pode ter uma sobrecarga volêmica, que é o TACO, e um paciente que tem o TRALI, que é uma reação imune passiva, em que o anticorpo que eu dou para esse paciente naquela bolsa, então os anticorpos, especialmente aqui, anticorpos anti-HLA, que estão no plasma da bolsa, eles se ligam, eles vão entrar no paciente e vão se ligar a antígenos pulmonares, gerando esses quadros clássicos em que eu tenho um pulmão francamente infiltrado por um processo inflamatório secundário ao anticorpo da bolsa. Nesse contexto, a gente tem que entender que ambos os quadros vão fazer um quadro de dispneia. Esse quadro de dispneia é, em geral, uma dispneia grave, de difícil controle e com um raio-x mostrando um pulmão francamente infiltrado. Nesses casos, a gente vai pensar que eles têm sim, apesar de ser um quadro clínico que inicialmente é muito sobreponível, a gente tem diferenças clássicas entre eles. O mais comum aí é a resposta ao diurético, que o TACO, né, a sobrecarga volêmica, vai responder bem a diurético, o TRALI não vai responder a diurético. Habitualmente o TACO cursa com hipertensão, que não é comum no TRALI, né? A gente tem um acometimento cardíaco nesses pacientes com a sobrecarga volêmica, que não é comum no TRALI. E lembrar que aqui também um grande marcador é o BNP. O BNP vai estar alterado na sobrecarga volêmica e não vai estar alterado no TRALI. Para finalizar, vale a gente citar algumas reações transfusões tardias, tá? Entre elas, a aloimunização eritrocitária, que é aquela situação em que eu vou evoluir com formação de aloanticorpos. Esses aloanticorpos, eles vão, em pacientes que são politransfundidos, vão dificultar a busca de novas bolsas, vão diminuir rendimento transfusional, vão fazer com que eu precise cada vez mais de refinar a minha busca por bolsas. E eu tenho a aloimunização HLA também, que é muito importante, especialmente no contexto de pacientes que podem ser submetidos a transplante, seja transplante de órgão sólido, seja transplante de medula óssea. E aqui vale lembrar também a doença do enxerto contra-hospedeiro, que é aquela situação onde o linfócito do doador, o linfócito da bolsa, se enxerta na medula do paciente e ela vai evoluir com a formação desse quadro de doença do enxerto contra-hospedeiro, que é um quadro aloimune, no caso, extremamente grave, tá? Essa doença do enxerto contra-hospedeiro transfusional, ela só vai acontecer em situações de imunossupressão. O paciente com imunossupressão grave, ele não vai ter o linfócito dele para destruir o linfócito do doador. E, consequentemente, ele vai estar sob risco dessa doença. Nesse contexto, então, para pacientes imunossuprimidos, a gente vai indicar a irradiação da bolsa. E das não imunes, lembrar da sobrecarga de ferro, né? Então, pacientes politransfundidos vão cursar com sobrecarga de ferro, podendo levar a cirrose, a sobrecarga cardíaca. Em pacientes com talassemia, com anemia falciforme, isso é um problema grave. Em geral, esses pacientes evoluem com necessidade de quelação desse ferro em algum momento, tá? E o clássico são a transmissão de doenças infecciosas, hoje cada vez mais controlada, cada vez mais raras, mas a gente tem tanto as clássicas ainda, como HIV, hepatite B, C, como a gente também tem doenças que não são tão clássicas, né? Então, eventualmente, a gente escuta relatos de transmissão de malária transfusional, dengue transfusional, tudo isso é relatado. Então, sempre tomar muito cuidado com transmissão de doenças infecciosas. Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sigo disponível, quem precisar, quem quiser discutir alguma coisa sobre transfusão, pode me procurar, esses são meus contatos, fiquem à vontade e a gente segue disponível para qualquer discussão. Abraço.